Outro tema importante que entra na religiosidade e espiritualidade é o perdão. Eu tive uma paciente também no estudo, com menos de 30 anos, hipertensa, em que ela relatava que ficou hipertensa quando teve uma crise matrimonial, em que quase se separava do esposo. E ela passou a ter hipertensão. Só que ela não se separou, porque era uma pessoa religiosa, os dois começaram a frequentar mais a igreja, enfim. Ela perdoou o marido e ela contava abertamente que depois que perdoou ele, sentiu a melhora na saúde e os níveis pressóricos começaram a normalizar, porque antes os medicamentos não faziam efeito. De fato, durante todo o estudo, ela foi das que teve a pressão melhor controlada, abaixo de 120/80. Por que esse benefício? Porque perdoar traz benefícios para o sistema imunológico, é um ato de amor, melhora a saúde física e mental. E o culto e a prece estimulam, né, esse tipo de sentimento. As religiões, elas geralmente estimulam. Outro aspecto abordado foi a importância da religiosidade e sobre o humor do indivíduo. E o humor em relação à saúde. Nós sabemos que emoções positivas como amor, esperança, perdão, tudo isso é benéfico. E tem pesquisadores, né, que falam muito sobre isso. O Daniel Goleman, inclusive, no livro, Emoções que Curam, ele aborda muito essa temática. E essas emoções seriam derivadas do sistema límbico e comuns a toda grande doutrina religiosa. E existe íntima relação entre fatores psicológicos e a fisiologia do corpo humano. A Filomena Balistieri também gosta muito de mencionar a relação que existe entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico. Então, essa influência seria positiva, né? Quando a nossa mente se ocupa de bons pensamentos, isso influencia sobre a nossa saúde. As emoções negativas já trariam um efeito maléfico. Então, no grupo de estudo, eu observei, vocês estão vendo as duas primeiras barrinhas do gráfico, que houve um aumento no número de pessoas alegres, houve a diminuição em seguida do número de pessoas tristes, e o número de pessoas irritadiças continuou inalterado. No grupo controle, ocorreu a diminuição das pessoas que se disseram alegres, aumentou o número de pessoas tristes e também um pouquinho o número de pessoas irritadiças. Ao alegrar-se, o indivíduo reduz o fluxo de sangue para o cérebro, deixando momentaneamente em repouso, o que é necessário nos processos de cura. Ocorre diminuição do cortisol quando nós nos alegramos. Quando nós rimos, nós dissipamos o nosso nervosismo, digamos assim, diminui o estresse. Aumenta o número de linfócitos T e de células natural killer, o que é extremamente importante em pacientes com câncer. Quem não já ouviu falar nos doutores da alegria que visitam as crianças nos hospitais? Aquilo não é por acaso, né? Ocorre o aumento da imunoglobulina salivar, aumento e posterior redução da frequência cardíaca, frequência respiratória e da pressão arterial. O indivíduo de hoje, né, nós todos, prestes a explodir frente a tanta cobrança, né? Então, esse humor raivoso de algumas pessoas, ele é até relacionado com um tipo de personalidade, que chama de personalidade tipo A, e que acredita-se que essas pessoas que respondem com muita agressividade aos estímulos estressores estão mais propensas a um ataque cardíaco, né, à morte súbita. As pessoas com humor deprimido já estariam mais relacionadas ao desenvolvimento de câncer. O maior nível de satisfação com a vida ou de felicidade é encontrado nos indivíduos que praticam religião, quando comparados com os que não têm religião. O riso promove alívio de tensões e relaxamento, estimula a produção de glóbulos brancos, desobstrui o aparelho respiratório, estimula o aparelho digestivo, descarrega as energias. É um verdadeiro escape emocional, transmite tranquilidade, aproxima as pessoas. Rir é um dom precioso e gratuito. Há trabalhos, inclusive, que mostram que é bom para o sistema imunológico assistir a filmes de humor, né, a comédias. E qual seria também o impacto da religiosidade das pessoas sobre a saúde geral? Por exemplo, sobre o uso de medicamentos contínuos. Também abordei isso na pesquisa. O
O uso do antihipertensivo não caiu muito, ficou praticamente inalterado, mas os antidepressivos indutores do sono teve uma certa queda no grupo de estudo. Foi uma queda pequena, mas quando a gente pensa que são pacientes que usam há muitos anos um remédio controlado, eu acho que um paciente que seja, a gente tem que valorizar. Houve interferência sobre a sintomatologia. Na minha dissertação, tem 4 figuras só abordando a parte de sintomatologia. Aqui eu coloquei apenas os que tiveram redução significativa, que era o choro fácil, parestesia, sudorese, maus pressentimentos e medo de lugares públicos, né, que eles relatavam. Agora, a redução ocorreu tanto no grupo de estudo como no grupo controle. Eu quero destacar aqui que a boa relação entre médico e paciente pode ter contribuído para que melhorasse a sintomatologia nos 2 grupos, porque eu prestei a mesma assistência aos 2 grupos durante todo o estudo. Outro aspecto muito importante que é abordado mundialmente seria a influência da religiosidade sobre os hábitos de vida, sobre o consumo de bebidas, de cigarro, de drogas. Na minha pesquisa, os pacientes, a 93,5% eram não tabagistas. Eu não encontrei uma maior redução devido à prática religiosa estimulada.